todos que estão conectados online conosco neste dia, ou mesmo você que esteja conectado em outro dia e horário dessa semana. Nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. Obrigado pelas canções, pessoal. Queria só, antes de orarmos, mais uma vez, dar uma palavra de esclarecimento à igreja e a quem acompanha essa transmissão online. Nós estamos com um time mínimo aqui na igreja de pessoas servindo, é por isso que as pessoas aqui no palco estão sem máscara, mas está tendo um distanciamento aqui no nosso espaço, seguindo as orientações da Prefeitura e do Estado, e estamos aqui apenas no número necessário para que essa transmissão chegue à tua casa, aonde você está agora, ao teu coração. E eu queria agradecer pelos voluntários no som, nas câmeras, no data show, na multimídia, que a gente chama, no louvor, a todos que estão aqui nos ajudando, nos abençoando. No dia de hoje, o Dani, que nos abençoou na condução aí do culto, nas orações. E assim a gente prossegue. Vamos orar agora, meditar na palavra do Senhor. E eu queria já te convidar, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós estamos meditando no Sermão do Monte. Hoje é a 7ª mensagem nessa sequência que a gente está estudando, os capítulos 5, 6 e 7 do Sermão do Monte. E queria, mais uma vez, te convidar a aquietar o teu coração nesse momento, a você se concentrar agora e que Deus, pela sua graça e misericórdia, fale conosco nesse dia, nessa hora. Pai querido, vamos meditar na tua palavra neste momento. E o que queremos, Deus, é que Cristo seja exaltado na nossa meditação, na leitura bíblica, nesse texto. Fale ao nosso coração do poder do Teu Espírito Santo e da Tua palavra que é viva, Pai, e atua ainda nas nossas vidas. E no momento que a gente precisa tanto de uma palavra do Senhor, fala, Pai, conosco, a começar em mim. Fala com meus irmãos e irmãs e com aqueles que estão ouvindo, Pai, de acordo com as suas necessidades, para que o Teu Espírito Santo hoje possa agir com consolo, com conforto, com exortação quando é necessário. E aqueles que também, Deus, que precisam hoje de uma palavra, que a Tua salvação os alcance no dia de hoje, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26. Eu vou ler na versão da NVI, Nova Versão Internacional. O texto diz assim, a partir do versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amém. Irmãos, nós estamos meditando nessa série de mensagens baseadas no Sermão do Monte, e desde o primeiro domingo que a gente meditou, eu tenho a cada mensagem compartilhado com os irmãos alguns textos de um livro, de um comentário que é um clássico cristão, pastor Martin Lloyd-Jones, a qual agora no início de março celebramos os 40 anos da sua morte, e um homem que deixou um legado tremendo para a glória e honra do Senhor com o seu ministério, o ministério da exposição da palavra. Ele é apontado como um dos pastores que Deus usou no século XX para trazer um avivamento nos púlpitos do Reino Unido, e dali isso incendiou, tocou com fogo do Senhor de fato
púlpitos no mundo todo, e até hoje o ministério deste homem, pela literatura disponível, continua a tocar os corações daqueles que têm contato com o seu ensino, com a sua palavra. Um homem de Deus, um homem de uma intelectualidade absurda, e ele tem esse clássico chamado Estudos do Sermão do Monte, que é uma série de 60 mensagens. A obra original são 2 volumes. Ele pregou nos anos 50 essa série de mensagens, e a primeira edição desse livro foi publicado apenas em 1959. Falando isso, eu queria mais uma vez, a cada mensagem eu tenho compartilhado um trecho. Eu tenho feito isso a cada semana, de acordo com o tema, aquilo que nós vamos pregar, meditar. Eu aproveito para ir a essa leitura, encher meu coração de um texto maravilhoso do Senhor, inspirado no coração desse servo dele. E eu queria compartilhar um trechinho com você apenas e te encorajar, se você quiser uma leitura mais profunda, mais densa, mais de fato profunda no sentido que você precisa dedicar tempo na leitura e na meditação, eu queria te encorajar a ir nesse texto no original, e a editora Fiel tem uma edição em português, e você tem acesso a esse material para abençoar o seu coração e a sua vida. O pastor Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, falando sobre esse texto que nós acabamos de ler: toda essa porção é uma exposição daquela notável declaração de Jesus: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Por conseguinte, o contraste não é entre a lei que foi dada por meio de Moisés e o ensino do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, estabelece-se aqui o contraste entre a falsa interpretação da lei de Moisés e a apresentação autêntica da lei que nos foi oferecida pelo próprio Senhor Jesus. O texto que a gente está meditando hoje, Jesus começa aqui, agora, a dar exemplos daquilo que ele disse nos versículos anteriores, versículos 17 a 20, sobre ele vir cumprir toda a lei, sobre o significado que ele começa a ensinar. Lembra o início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças? Ele fala sobre o caráter do crente, do cristão, do discípulo de Jesus. E ele fala na sequência agora sobre o que é cumprir a lei de fato. E ele como esse cumprimento da lei. E agora nos versículos 21 a 26, Jesus vai tratar do tema da ira, do homicídio. Versículos 27 a 30, que daqui a algum tempo nós vamos meditar, fala sobre a questão do adultério. Versículos 31 a 32 vai falar sobre o divórcio, são temas difíceis. Versículos 33 a 37 ele fala sobre os juramentos. Versículos 38 a 42, tudo isso dentro do capítulo 5, ele vai falar sobre a vingança. E termina o capítulo 5, versículos 43 a 48, falando sobre o amor. E em cada caso, Jesus mostra como ele é o cumpridor da lei. No texto de hoje, o tema é sobre a ira, sobre a raiva, fala sobre o homicídio, é sobre a amargura, é sobre esses sentimentos quando eles estão revoltosos no nosso coração, estão agitados. Pense nisso. Nesse momento que você está passando, que eu estou vivendo, cada um aqui na sociedade brasileira e nesse mundo, o que causa amargura no teu coração? Neste momento que você está enfrentando, se não hoje, em algum outro momento, talvez que você viveu, mas eu acredito que nesse exato momento são muitas milhares de pessoas que estão com sentimentos agitados. Estamos vivendo numa época de uma grande crise na saúde, na economia, uma crise de uma grande instabilidade na sociedade, no mundo todo, e isso provoca reações no coração das pessoas, mesmo aquelas que são crentes, cristãs, discípulos de Jesus. Isso mexe com a gente, mexe com nossas emoções, e diante do luto, diante da morte, e vocês têm percebido isso, a cada semana é impressionante como todas as notícias e informações que chegam ao nosso coração, desde antes do café da manhã, se você clicar alguma coisa no teu celular,
ou for a internet ou a televisão, logo pela manhã, as notícias são de morte, 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 doença, doença, doença. E aí as pessoas ficam se perguntando por que alguém está abatido, por que alguém está desencorajado, por que alguém está triste, alguém está aflito, pessoas estão angustiadas, mas muitas pessoas estão com raiva nesse momento dessa situação. Estão com raiva de ver pessoas que amam passando por necessidades, aflições, dores. Pessoas que acabaram de perder alguém que amava e não sabe responder o porquê. E o coração fica agitado. E essa agitação toda provoca ansiedade. E essa ansiedade provoca sentimentos conflitantes, confusos. E são muitas as pessoas, e talvez você é uma delas, que hoje se encontra com o coração amargurado, um coração com a raiva, com ódio. Aliás, estamos vivendo dias que a nossa sociedade, no geral, parece que está pilhada na raiva, no ódio, na ira. É isso que a gente vê nas mídias sociais, apesar que as mídias sociais elas provocam esse fator de uma maneira da sua própria lógica de funcionamento. Isso é um outro assunto, mas a gente está nisso. YouTube para cá, Facebook para lá, Twitch, sites, essa mídia nossa hoje problemática que nós temos no Brasil, questões políticas, de poder também, e nós somos atingidos no meio de tudo isso, gente. Igreja também é atingida no meio de tudo isso, na sua vida diária, nos problemas que estão chegando à nossa mesa, às nossas vidas. E talvez a raiva, o ódio, a ira, a amargura está diante de você, no teu coração. E a gente precisa pensar sobre isso. Algumas vezes, a frustração é o que está fazendo esses sentimentos ficarem agitados. A gente fica furioso quando as coisas não são do jeito que a gente quer ou a gente planejava. Muita gente queria, desde ali da virada de 2019, sonhar, planejar, desde uma férias simples, talvez era férias dos seus sonhos, e as coisas começaram a desmoronar com cancelamento daqui, cancelamento dali, com promoções também nos empregos, talvez com cancelamento já do sonho da formatura da faculdade, de um curso superior, que a pessoa pagou, fez reservas, economia, e chegou na hora da data, ufa, suspenso, cancelado. Gente com casamento marcado, eu tenho uns sobrinhos que estavam para casar ano passado, casaram no civil, mas estão com a festa sendo postergada a cada semestre. E isso vai mexendo com as emoções. E a gente, família, amigos, pessoas que a gente ama, a gente está vendo esse turbilhão de coisas acontecer. E a frustração é uma das coisas que move a raiva, a ira, a amargura. E nós estamos vivendo esse ambiente de uma sociedade raivosa, enraivecida, não sei se a palavra está correta, mas uma sociedade que a ira, o ódio, a amargura está presente, está diante de nós. Agora, não é interessante, quando a gente vai para a palavra do Senhor, que no livro de Esther, capítulo 1, versículo 12, nós encontramos o rei Xerxes, que fica também furioso e indignado, porque a rainha Vasti não obedeceu às suas ordens, não fez aquilo que ele havia planejado. Depois, em Números, capítulo 22, versículos 31 a 35, nós temos a história de Balaão, que ficou irado com a sua jumenta, porque ele não conseguia fazer com que essa jumenta lhe obedecesse. É interessante que, muitas vezes, essa ira, ela surge por causa de uma sensação de injustiça. Quando nós vemos algo injusto diante de nós, mas principalmente, se nós somos o alvo dessa injustiça, aí a ira vem, ela se manifesta. A gente tem isso também na palavra do Senhor, sabia? O rei Davi se irou com a história que o profeta Natan lhe contou em 2 Samuel 12:5, até que ele soube que essa história era sobre ele mesmo. Ele era aquele que estava provocando a injustiça no meio de Israel. Outras vezes, a ira, a raiva, ela é movida por causa da inveja. Caim se irou contra seu irmão Abel, porque o sacrifício de Abel foi aceito pelo Senhor,
enquanto que a oferta de Caim foi rejeitada, está em Gênesis capítulo 4, versículos 5 e 6. Saul se irou contra Davi, porque Davi era mais bem sucedido do que ele. Isso também está em 1 Samuel capítulo 18, versículo 8. Mas presta atenção, a Bíblia também fala e nos ensina que nem toda a ira é errada. Neemias ficou irado quando descobriu que os pobres estavam sendo tratados com injustiça, com maldade. Neemias capítulo 5, versículo 6. Jesus, um dos melhores exemplos, ficou irado quando encontrou o templo de seu pai sendo usado de maneira indigna. Está em Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13. Um outro exemplo é o apóstolo Paulo, que é interessante que ele não foi acusado de amargura quando ele escreveu a sua carta de exortação aos Gálatas, sendo muito firme em seu ensino, na sua escrita ali para essa igreja, naquilo que ele escreve nessa carta a esses irmãos, porque esses irmãos estavam se desviando do verdadeiro evangelho. E ele pega pesado ali na carta aos Gálatas. E é algo difícil. Muitas vezes nós não sabemos distinguir entre o que é ser firme em seus princípios e a ira, e a raiva, e o ódio, e a amargura, e tudo isso que vem junto às vezes. Mas é interessante voltar para Jesus e perceber que Jesus não estava com a amargura quando em Mateus capítulo 23 diz que ele chama os fariseus e mestres da lei de hipócritas, cegos insensatos, sepulcros caiados. Não é interessante? Que palavras duras, mas Jesus não pecou. Que palavras fortes, mas Jesus estava irado, mas parece que havia uma ira correta naquilo que estava acontecendo ali. Então, o tipo de ira que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte é um tipo de ira que ela está envolvida em abuso. É abusivo, é um ódio vingativo, é sobre vingança. É por isso que o tema é sobre homicídio. E como sempre no Sermão do Monte, Jesus está lidando mais com as nossas atitudes do que aqui querendo criar, estabelecer novas regras ainda mais duras. Não é sobre isso. Interessante que Jesus poderia chamar alguém de tolo quando necessário, mas jamais faria isso de uma maneira abusiva, para simplesmente ofender alguém, só para insultar. Jesus, hoje, é que está nos ensinando nesse texto, sobre essa questão da ira. E há uma ira errada que o texto aqui fala. Jesus nos ensina aqui também como essa amargura, ela aparece, ela vem. Muitas vezes a amargura, a ira, o ódio, a raiva, ela surge numa linguagem de insulto. É isso que diz o versículo 22 que nós lemos, Mateus capítulo 5. Versículo 22, quando usa essa palavra racá. É uma palavra usada para demonstrar desprezo, para chamar o outro de tolo, de imbecil, mas é uma maneira ofensiva de tratar o seu irmão, é um ato de violência. Preste atenção aqui que essa maneira errada é o mesmo exemplo de quando Saul, irado, atira uma lança contra Davi. É a mesma ira errada quando Faraó ficou irado contra o seu copeiro e padeiro naquela história de Gênesis 40, versículo 2. E ele ainda manda os dois para a prisão e um deles é morto depois. Só um deles é solto e restaurado no seu cargo, na sua função. O rei de Israel, em 1 Reis, capítulo 20, versículo 43, ele desobedece a uma ordem clara do Senhor. E aí ele fica aborrecido, de mau humor e irritado, mas é uma ira, uma irritação errada. Agora, como a palavra de Deus nos ensina também, sabemos que há um lugar para uma ira justa, e isso não é tão simples assim,
de discernir. Mas as pessoas podem expressar de maneira forte suas convicções, princípios, sem que isso se torne amargura de espírito. E ao falar isso, eu não estou querendo aqui abrir uma exceção para a gente fazer besteira, para a gente ser agressivo com as pessoas. É apenas algo que a gente precisa aprender e saber que há uma ira justa. E eu não sei como está o teu coração hoje, se é uma ira justa ou errada. Eu não estou aqui para julgar a tua vida. Só estou aqui para juntos a gente ir na palavra do Senhor e no tempo de tanta ira, tanta amargura, tantos sentimentos conflituosos nesse momento, a gente ir à palavra do Senhor para aprender a canalizar isso, se precisa de conserto diante do Senhor e perdão, ou se de fato é algo que é por causa da santidade do Senhor, por causa que amamos o Senhor e amamos a sua retidão. Então vamos ver o que a gente vai aprendendo aqui nesse texto e com a palavra do Senhor. São várias as histórias na Bíblia que a gente encontra pessoas, por exemplo, rasgando as suas vestes. Era uma expressão física, literal, que eles faziam para simbolizar angústia, aflição. Agora, quando a gente vai para a lei de Moisés, porque era isso que tratava os versículos anteriores aos que nós lemos hoje, e que o pastor Jair, alguns domingos atrás, meditou aqui com a nossa igreja, é interessante, o que a lei de Moisés fala sobre a ira, especificamente? O interessante é que a resposta talvez até se surpreenda, porque não fala nada especificamente sobre a ira. Apenas a lei, ela reprimia, refreava a expressão da ira em assassinato, em morte. Os tempos do Velho Testamento, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vê as histórias ali, havia muito ódio, muita ira nos dias de Israel, no Velho Testamento. Não é interessante? Esaú se irou com Jacó, Jacó se irou com a sua esposa, Moisés se irou com a idolatria de Israel, mas não havia na legislação mosaica ou de Moisés algo específico contra a ira. E aí a gente precisa entender que a lei de Moisés, ela se preocupava principalmente com o comportamento exterior. Era uma lei que ela era administrada por magistrados, conselho dos anciãos das cidades, pelos chefes das famílias, mas ela não tinha muito o que dizer sobre o coração das pessoas. Ela não legislava contra a ira, a menos e até que essa ira se manifestasse em algum tipo de crime visível, que todos reconhecessem: olha, aconteceu um crime motivado por uma ira, aí a lei entrava em ação. Quer dizer, o que a lei falava contra não era sobre a atitude do coração, mas a lei legislava contra a manifestação da ira em assassinato. Veja o exemplo de novo dos dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, que ficaram irados por causa do estupro da sua irmã Diná, e em sua ira mataram todos os homens de Siquém. Esse relato está em Gênesis capítulo 34, versículos 25 e 26. Mas presta atenção em Gênesis 49, no finalzinho ali do livro de Gênesis, versículos 6 e 7, diz assim que, em sua ira, falando de Simeão e Levi, em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Irmãos, se Simeão e Levi estivessem sendo julgados pela lei de Moisés, eles deveriam ser executados por aquilo que eles fizeram. Mas eles não teriam sido executados por causa da ira. Eles seriam executados porque mataram. Não é interessante essa diferença? A lei, com exceção do 10º mandamento, que fala da cobiça, não julgava o coração. Ela julgava as obras. É por isso que esse texto aqui a gente tem que aprender e observar como é que Jesus lida com esse assunto, com essa questão. E Jesus aqui, ele não faz uma exposição do 6º mandamento, não matarás. Jesus está trazendo aqui, é a mesma questão, a área do comportamento, é a santidade da vida.
Ele dando sua exigência, que é muito mais alta do que a lei de Moisés. Olha como Jesus coloca suas palavras aqui. Vocês ouviram o que foi dito. E ele vai falando, mas eu digo a vocês. E daqui por diante, a gente vai ver Jesus falar muitas vezes sobre isso. Olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo a vocês. E como é que Jesus nos adverte sobre a ira aqui? Primeiro, Jesus lida com a atitude e com as palavras. Muito mais do que os crimes que poderiam ser tratados pelos magistrados da sua época. Se matou, tem ali uma corte, você vai ser julgado ali, mas ele está tratando aqui sobre a atitude, sobre as palavras. Jesus dá atenção aqui especial para a comunidade dos discípulos. É por isso que ele refere-se ao seu irmão, a seu irmão. Se você ofender o seu irmão, os cuidados que você tem que tomar. Porque Jesus fala, olha, se você tem que tratar os de fora com amor e tudo que Jesus vai começar a ensinar aqui, mas ele fala com os discípulos, entre irmãos, você tem uma responsabilidade, você tem que ter um cuidado. É necessário haver perdão total de todos e entre todos os discípulos, para que as nossas orações e a nossa adoração sejam aceitáveis diante do Senhor. Não é interessante, gente, Jesus falar e dar ênfase a isso? E a gente banalizar esse ensino de Jesus nos dias de hoje, tratando muitas questões de ódio, de ira, de raiva, de amargura no nosso meio, e não lembrar das palavras de Jesus. Isso tem a ver para a minha vida também, para a nossa igreja, para o nosso momento que a gente está vivendo. Jesus nos adverte aqui que o pecado, ele tem um julgamento espiritual. A lei falava do julgamento do mundo, olha, do aqui e agora. Mas Jesus fala de um tribunal nos céus. A lei lidava com os crimes visíveis que estavam acontecendo ali entre eles na terra. E é interessante que para esses crimes visíveis, a própria lei administrava e administra ainda hoje um julgamento também que é visível nessa terra. Mas o que Jesus está falando aqui é sobre atitudes espirituais e um julgamento que se estende para depois da morte. Olha o que diz Hebreus 12, 25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Irmãos, Jesus insiste aqui, nessa questão da urgência que nós temos para corrigir os nossos relacionamentos, a nossa vida uns com os outros. Reconciliação com o irmão, com a irmã, Jesus coloca aqui, e nesse caso é até interessante, porque ele coloca um exemplo que é dos dias dos judeus ali da sua época, porque ele vai citar que, olha, reconciliar-se com o irmão e a irmã está acima da adoração no templo. E aí você tem que lembrar, ele está falando do templo literal aqui também. Aqui o templo ainda não tinha sido destruído no ano 70. Então aqui havia uma coisa da prática deles, da religião dos seus dias, da vida ali em comunidade. Mas isso tem uma implicação para nós ainda hoje. E a gente precisa lembrar, eu queria citar mais uma vez, já só para terminar essa mensagem. Hoje é uma mensagem muito direta, objetiva, para nós orarmos e apresentarmos a nossa vida nessa situação, igreja. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, terminando a reflexão nesse texto: o conceito judaico da lei era inteiramente negativo. Não devo cometer adultério, não devo cometer homicídio, e assim por diante. Mas o nosso Senhor salientou do princípio ao fim que aquilo que realmente chama a atenção de Deus em nós é que sejamos amantes da retidão. Irmãos, você é um discípulo de Jesus. Você que é um cristão. Você que tem Cristo como seu Senhor e Salvador. O cristão
apesar de não estar debaixo da lei mosaica, tem algo maior que orienta e dirige a sua vida hoje. Primeiro, o ensino pessoal de Jesus, que cumpriu a lei e vai além dela. Temos a sua palavra para nos orientar. Temos o Espírito Santo de Deus que habita cada um de nós. Igreja, hoje. Mas preste atenção que Paulo diz em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 31, 32. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu quero terminar com esse texto e neste momento aqui. Irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade nos dias de hoje e vamos continuar ainda a viver por mais uma sequência de dias, meses, provavelmente anos, numa sociedade onde a tensão é presente. Sim, estamos orando, Senhor, abrevie esse tempo dessa enfermidade no nosso meio. Sim, Senhor, tem misericórdia para que essa vacinação funcione, que homens tementes ao Senhor e nossos cientistas e médicos e, enfim, que haja avanço nos cuidados, como nós somos gratos por outros avanços que já aconteceram em outras épocas. Agora também, Senhor, abençoa para que, de fato, chegue cura, chegue remédio, medicamento, chegue saneamento básico, chegue justiça ao pobre, ao estrangeiro, à viúva, que os enfermos realmente recebam um atendimento digno, que o dinheiro público não continue sendo desviado do jeito que é desviado na nossa nação, que os homens públicos tenham temor no coração, sempre que forem tentados a colocar a sua mão no dinheiro que não lhes pertence, desviar, provocando tanto mal na nossa nação, gente. Estamos diante de um momento na nossa sociedade brasileira que um desses líderes que roubaram a nossa nação volta com uma tremenda cara de pau agora, protegido pela nossa Corte Suprema Federal. E é interessante que ninguém questiona os bilhões de reais que não apenas foram roubados e parte deles devolvidos, quer dizer, é um dinheiro fantasma que surgiu diante de nós, que caiu não sei de onde. E as pessoas tolamente começam a novamente idolatrar tal homem, porque colocam a esperança do seu coração na pessoa errada. E com isso eu não faço a defesa do governo atual, porque agora a gente vive essa polarização. Irmãos, onde há o erro, onde há injustiça, a igreja do Senhor, ela sempre deve se manifestar a favor de quem está sendo injustiçado. E nos dias de hoje, a gente está num bombardeio de informações, de notícias, e a gente tem que clamar, Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Mas algo que é real, a ira, o ódio, a raiva, a amargura está presente no coração das pessoas. Talvez você está experimentando essa sensação na tua família. Irmãos, talvez você está experimentando essa sensação na tua igreja local. Deus nos livre, o ideal é que isso não acontecesse tão próximo da gente. Mas tudo isso se manifesta na nossa mesa, na nossa casa, na igreja do Senhor e na sociedade. E a gente vai olhar para essa palavra e não assumir que, em primeiro lugar, é para a minha vida, é para mim, é no meu coração. E eu quero repetir o que Paulo nos fala aqui, porque ele está seguindo o exemplo de Jesus, o ensino de Jesus, e ele repete, ele fala aqui, vou repetir, Efésios 4, 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Irmãos, como é que a gente vai fazer isso? Só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Por que a gente não vai ver isso acontecer em Brasília? Por que você não vai ver isso acontecer? E vou continuar o versículo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros,
perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Por que esse versículo ele não pode ser cumprido na Suprema Corte Federal da nossa nação? Não pode ser cumprido no Congresso Nacional, nem no Planalto, nem em diversos lugares onde a gente vê os homens em comando na nossa nação tomarem suas decisões. Porque esse versículo aqui diz respeito àquele que é nascido de novo. Aliás, esse versículo, e eu vou voltar para como nós começamos o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, Jesus está ensinando os seus discípulos. Então, é um ensino que para você viver, você tem que nascer de novo. Você quer ver isso acontecer na tua casa e na tua vida? Você já nasceu de novo. Você já confiou, entregou a tua vida a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é adotar agora um nome gospel. Não é agora ter uma playlist no Spotify que você só escuta a canção evangélica. Até porque tem muita canção evangélica que de evangelho não tem nada. Então não é sobre isso, não é sobre ter cacuete de crente, aprender como é que é levantar a mão no culto, como é que é rodopiar, como é que é isso, como é que é... Não. É algo que só quem é nascido de novo pode ser tocado e pode viver. Por quê? Porque você só vai seguir esse versículo, esse ensino, se o Espírito Santo de Deus habitar a tua vida. Se houver uma vida que manifesta arrependimento. Gente, você quer que alguns líderes manifestem um arrependimento que não tem como acontecer porque a pessoa não nasceu de novo? Você quer que o chefe da tua empresa venha arrepender? Como é que vai acontecer? Porque aqui não é algo sobre que você se esforça e faz e segue aquele modelo, os 10 passos para ser bem sucedido. Não. É algo que é a graça. É a misericórdia de Deus na tua vida. É por isso, meus irmãos, eu estava conversando com a Dei em casa alguns dias atrás. E eu estava pensando que hoje a gente tem o crente carnal. Sabe o que é o crente carnal, gente, hoje? É o carnal com a letra K maiúsculo. Sabe o que é o crente? Que ele lê e aprecia os textos do Leandro Carnal, do Pondé, do Cortella, de gente que é sábia, que escreve coisas que eu leio também de vez em quando, que é muito bonito, muito inteligente, que a gente pode aprender muita coisa. Mas, meu amigo, não é a palavra de Deus. E tem gente que do seu púlpito parece que a mensagem é autoajuda. A mensagem é esforça-se aqui, esforça-se ali, faça esses 10 princípios e eureka, vamos passar por essa crise. Meu irmão, minha irmã, desculpe te falar. Eu não sei como é que nós vamos atravessar essa crise, porque no meio dessa crise Deus tem os seus propósitos para a sua igreja e para este mundo, caído em trevas, um mundo que em meio às crises que estamos vivendo, continua mostrando a sua arrogância e uma vida independente de Deus. Deus não é o centro de nada, e uma igreja que precisa de um avivamento do Senhor. Uma igreja que está vivendo dias que precisa, Senhor, traz uma experiência de santificação no meio do teu povo, que seja singular, porque saberemos que é o Senhor que está agindo. Que é o Senhor agindo, não porque a igreja fez uma campanha disso, uma campanha daquilo. Não. Avivamento é algo que nenhuma igreja é capaz de produzir, a não ser o Senhor da igreja, em sua liberdade, enviando o seu Espírito Santo sobre nós, e nós apenas reconhecendo, o Espírito de Deus está entre nós. O Espírito Santo de Deus está no meio da tua igreja. Irmão, sabe por quê? Tem muita gente que está passando por essa crise, às vezes com indiferença sobre as questões da igreja, porque para muita gente, ela nem percebe se o Espírito Santo, de fato, fosse retirado do meio da igreja, não faria diferença para o culto do domingo seguinte, para o próximo ajuntamento. Imagina essa cena, o Espírito Santo se retira de um grupo de irmãos, se isso fosse possível nessa literalidade, e ninguém ia perceber, ia prosseguir a vida, ia cantar, ia ter ordem no culto, ia ter canções, ia ter aviso, ia ter palavra. Mas palavras de autoajuda, palavras vazias. É por isso que eu falo, esse tal crente carnal dos dias de hoje. Sabe o que é? É algo que, por favor, não, aquilo que eu estou falando hoje com os irmãos, e com quem está aqui presente também, por favor, é palavra de Deus. Eu não estou preocupado com a minha elaboração das frases. A gente está meditando no texto do Senhor, é Jesus ensinando.
E o Espírito Santo de Deus tem que estar nesse negócio. É a palavra de Deus que tem que chegar para o nosso coração. Não é algo inteligente que eu fale, não é algo brilhante que depois você vai para o Facebook e compartilha. Meus irmãos, é essa coisa da notoriedade que não combina com o discípulo de Jesus. Essa coisa que a gente está vivendo dias de tantas trevas. Mas a luz de Cristo tem que brilhar na luz da igreja do Senhor, nessa sociedade. Irmãos, é algo que eu estou experimentando nesses últimos dias. Nós como igreja, o Daniel até compartilhou sobre isso. Esse mês de março a gente mudou uma pequena coisa que a gente fez por causa do momento. A gente transformou os encontros às quartas-feiras no encontro de oração às quartas-feiras no Google Meet. Muito interessante. Eu sei da dificuldade de alguns entrarem e participarem. Eu sei da agenda das pessoas. Eu sei N situações que impedem justamente, talvez, muita gente na questão de estar ali, inclusive porque tem pessoas que estão estudando, fazendo isso, aquilo, outro. Tem um monte de motivo. Mas é interessante que nos últimos encontros entrou gente que nunca pisou aqui na igreja. Nos últimos encontros entrou pessoas que não sabem nem onde é o endereço da Comunidade Batista de Santo André. Mas alguém falou, a pessoa, sim, ela está passando por uma luta, por uma necessidade, ela está precisando de Deus. E ela veio estar com a gente ali no tempo da oração. E aí é interessante que o que a gente tem feito às quartas-feiras? Orado. Meditamos na palavra de Deus brevemente, compartilhamos testemunhos para encorajar uns aos outros, mas o todo tempo é buscar o Senhor juntos, é invocar o nome do Senhor, é orar, é exaltar o nome de Cristo, no meio, apesar e durante essas circunstâncias que a gente está vivendo. E é isso, irmãos. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque está chegando um tempo, irmãos, que é um lapidar de Deus no meio da sua igreja, do seu povo e nos dias de hoje. É um tempo de santificação. É um tempo de Deus nos purificar. É um tempo de Deus chacoalhar a sua igreja. Porque hoje, se a gente parar para pensar, está difícil. Nós aqui, pelo menos como Comuna Batista, eu não sei quem é quem mais, depois desse 1 ano e meio praticamente que a gente está nesse negócio de vai online, é presencial, é o distanciamento daqui, distanciamento dali. Gente, que confusão é essa? É um mundo novo, é um jeito novo, estamos aprendendo, a gente erra aqui, tenta acertar ali, tem as limitações. Olha, esse tempo é um tempo que mostra as nossas limitações, mostra a nossa fragilidade, mas uma coisa também mostra, onde está o meu coração. E quando o meu coração não está na palavra do Senhor, e não está numa vida cheia do Espírito Santo de Deus, o meu coração nessa hora manifesta ira, ódio, amargura, tudo isso fica visível. Nessa hora, meu coração fica perdido, inseguro, frustrado, se não for o Espírito Santo de Deus e a luz que vem por meio da sua palavra na minha vida nesse momento. Mas para isso, irmãos, eu tenho que ter palavra de Deus na minha vida. Para isso, eu tenho que ter a palavra do Senhor na minha vida. Eu preciso da palavra do Senhor na minha vida. Estou repetindo isso por quê? Porque quando nós temos uma igreja que não ora, uma igreja que não busca o Senhor, isso mostra muito do coração dessa igreja. E nada melhor do que essa grande adversidade que a gente está passando para Deus começar na sua igreja. Essa experiência de avivamento, de santificação e de purificação. E eu quero te convidar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas que neste momento a gente possa se juntar ao Senhor. E aqui de novo, gente, quando eu estou falando tudo isso, eu não estou pensando no nome de uma pessoa para dar algum recado para alguém, A, B ou C, não é nada disso. Isso tem a ver com a minha vida. Senhor, é comigo. E eu preciso desse versículo. Senhor, é comigo. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar. Senhor, esse texto, essa meditação que tivemos hoje, esse ensino, Deus, é muito forte para o nosso coração e todos nós precisamos, a começar em mim, do Teu Espírito Santo, Pai, agindo em primeiro lugar, quebrantando, ó Deus, restaurando relacionamentos que estão quebrados, trazendo perdão no meio da Tua igreja, do Teu povo, reconciliação nesta hora. Ó Senhor, livra
Livre o nosso coração desse ambiente pesado que estamos passando e vivendo na nossa casa, na nossa família, no ambiente da igreja, no dia a dia. Um ambiente que as pessoas têm se manifestado com tanta amargura, indignação, ira, calúnia. Como esse texto fala, Senhor, gritaria. Oh, Deus, livra-nos de tudo isso, Senhor. Olha o nosso coração, Deus, e manifesta em nós, por causa do Teu Espírito e dessa Tua Palavra. Ajuda-nos, capacita-nos a sermos bondosos e compassivos uns para com os outros e manifestando o perdão uns para com os outros. Senhor, isso só Cristo Jesus, só o Teu Espírito Santo pode fazer. Então começa a fazer na minha vida, na nossa igreja, na Tua igreja, neste mundo. Ajuda-nos nesta hora. É o que clamamos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmão,